fevereiro de 1945. No coração do Oceano Pacífico, uma pequena ilha vulcânica se tornaria palco de uma das batalhas mais brutais da Segunda Guerra Mundial. Seu nome era Iwo Jima. Antes do desembarque, milhares de homens aguardavam a ordem que mudaria suas vidas para sempre. A bordo dos transportes de tropas, alguns soldados buscavam conforto espiritual. Capelães realizavam cerimônias religiosas enquanto os fuzileiros navais se preparavam para enfrentar o desconhecido. Muitos daqueles homens participavam de sua última comunhão sem saber. Enquanto isso, embarcações de desembarque cruzavam as águas agitadas ao redor da frota. Homens subiam e desciam pelas laterais dos navios usando escadas de corda, carregando equipamentos e recebendo instruções finais. O oceano ao redor estava tomado por centenas de embarcações. Era uma das maiores forças de invasão já reunidas no Pacífico. Dos convéses dos transportes, sinais eram enviados continuamente entre os navios. Cada mensagem fazia parte de uma operação cuidadosamente planejada. No horizonte, o alvo começava a aparecer. Iwo Jima, uma pequena ilha negra dominada por uma montanha vulcânica, de aparência ameaçadora, o Monte Suribachi. Mas aquela ilha escondia um segredo mortal. Durante anos, os japoneses transformaram Iwo Jima em uma fortaleza subterrânea. Quilômetros de túneis, bunkers reforçados e posições camufladas aguardavam a chegada dos americanos. Para abrir caminho ao desembarque, a Marinha iniciou um bombardeio devastador. Canhões de 40 milímetros apontavam para a costa, enquanto encouraçados e cruzadores se aproximavam. Logo, os primeiros disparos ecoaram pelo Pacífico. Projéteis gigantescos cruzavam o céu e atingiam a ilha com força esmagadora. Colunas de fumaça começaram a subir das praias. Explosões sacudiam o Monte Suribachi. Navios de guerra disparavam sem parar. Encouraçados da classe Nevada, lançavam salvas atrás de salvas contra posições japonesas conhecidas e suspeitas. Do convés das embarcações, os soldados observavam a destruição. Mas muitos veteranos sabiam de uma verdade desconfortável. Se o inimigo estivesse escondido sob a terra, nem mesmo o maior bombardeio do mundo poderia destruí-lo completamente. A frota continuava avançando. As embarcações de desembarque formavam filas sobre as águas. LCPs, LCMs, LCVPs e dezenas de outros tipos de embarcação aguardavam o momento decisivo. A operação estava entrando em sua fase mais perigosa. À medida que o amanhecer avançava, veículos anfíbios começaram a se mover em direção à praia. Ao fundo, o Monte Suribachi permanecia envolto por fumaça. Bombardeiros mergulhavam sobre a ilha. Novas explosões atingiam as encostas vulcânicas. Ainda assim, a resistência japonesa permanecia quase invisível. Era exatamente isso que tornava a situação tão assustadora. Ninguém sabia ao certo o que os aguardava. As LCVPs carregadas de fuzileiros avançavam lentamente. Dentro delas, os homens permaneciam em silêncio. Alguns apertavam seus rifles, outros olhavam para o horizonte. Muitos simplesmente tentavam controlar o medo. Quanto mais se aproximavam da costa, mais evidente se tornava a devastação causada pelos bombardeios. Destroços começavam a aparecer na praia. Embarcações destruídas estavam espalhadas pela areia escura. Mas o verdadeiro desafio ainda estava por começar. Quando os primeiros fuzileiros desembarcaram, encontraram algo inesperado. A areia vulcânica de Iwo Jima era extremamente macia. Cada passo exigia esforço. Veículos atolavam. Homens afundavam até os tornozelos. O avanço tornava-se lento. E foi exatamente nesse momento que os japoneses decidiram abrir fogo. De posições escondidas sob a terra, metralhadoras, morteiros e artilharia começaram a disparar. O silêncio desapareceu instantaneamente. A praia se transformou em caos. Mesmo sob fogo intenso, os fuzileiros continuaram avançando. Pequenos grupos começaram a subir pelas encostas e pelas laterais da cabeça de praia. Cada metro conquistado custava caro. Explosões levantavam nuvens de cinzas vulcânicas. Crateras se multiplicavam por toda parte.
Homens atravessavam terrenos destruídos enquanto buscavam qualquer tipo de cobertura. Alguns se ajoelhavam nas colinas para observar o terreno. Outros cavavam posições defensivas na tentativa de sobreviver aos contra-ataques. O combate acontecia em todas as direções. 4 fuzileiros avançavam por uma cratera. Outros atravessavam áreas abertas sob ameaça constante. Cada colina podia esconder uma metralhadora. Cada bunker podia estar conectado a dezenas de outros por túneis subterrâneos. No mar, novas embarcações continuavam chegando. Jeeps, suprimentos, munição e reforços eram descarregados sem parar. A invasão precisava manter seu ritmo. Sem reforços constantes, a operação corria o risco de fracassar. Enquanto isso, embarcações danificadas flutuavam à deriva. Algumas haviam sido atingidas. Outras estavam viradas pelas ondas e pelos impactos do combate. Mesmo assim, a frota continuava avançando. A batalha estava apenas começando. No convés dos transportes, novos grupos de fuzileiros aguardavam sua vez de desembarcar. Observavam a fumaça subir da ilha. Escutavam o som distante dos canhões. E sabiam que em poucos minutos estariam enfrentando a mesma realidade daqueles que já estavam em terra. Ao longo dos dias seguintes, os combates se tornariam ainda mais violentos. Cada posição japonesa precisaria ser eliminada uma por uma. Cada túnel precisaria ser conquistado. Cada metro de terreno seria pago com sangue. Iwo Jima acabaria entrando para a história como uma das batalhas mais difíceis já enfrentadas pelos fuzileiros navais dos Estados Unidos. Milhares de americanos morreram ou ficaram feridos. Quase toda a guarnição japonesa foi destruída. Mas naquele momento registrado pelas câmeras, ninguém conhecia o resultado final. Tudo o que aqueles homens sabiam era que estavam avançando para uma ilha envolta por fumaça, fogo e incerteza. Uma pequena ilha vulcânica perdida no Pacífico. Um lugar que durante semanas se transformaria em um dos campos de batalha mais ferozes da história da humanidade. E as imagens que você acabou de ver são testemunhas silenciosas desse momento. Não uma recriação, não um filme, mas fragmentos reais de um dos confrontos mais decisivos da Segunda Guerra Mundial.